Então vamos lá, gravando a parte 2 deste vídeo aqui, que inclusive vou trazer algumas fotos da minha época de 2018. Né? Nós paramos na parte 1, né, sobre o meu itinerário intelectual na parte 1, vocês pediram e aqui eu trouxe a parte 2 com algumas fotos, tá bom? Que acho que vocês vão gostar. Eu sei que vocês gostam desse tipo de dinâmica, né? Então vamos lá. A gente parou em 2018, que foi uma época bem polarizada politicamente, né? Tava em épocas de eleições e eu estava super metido em política. Eu estava metido nas discussões. Graças a Deus, nunca me meti em partidos, né, em filiação política, nem em militância. Né? Embora eu tenha convivido com alguns colegas que sim, estavam dentro do PSOL, do comício do PSOL, estavam no PCdoB, filiados a um monte de coisa aí, né? Na maçonaria, inclusive, né? E querendo ou não, na maçonaria tem muito ali algo envolvido politicamente, né? Sem sombra de dúvidas. Não é à toa ali que um Sérgio Moro está ali, não é à toa que o vice-presidente Mourão está ali, né? Grande parte dos políticos estão na maçonaria e não é à toa. Enfim, eu estava nesse convívio com essa galera e eu estava muito metido politicamente nesse meio. Acontece que, embora eu tenha contado no primeiro vídeo aí, que eu tinha contato com o professor e filósofo Olavo de Carvalho em 2017, através deste livro, que até hoje está em minhas mãos, bem surrado, né, que eu contei para vocês. Né? Inclusive, a prova de que eu tô com uma memória muito boa é que ele está aqui, em 2017, hein? Eu sempre quando eu acabo um livro, eu boto assim, lido em... Aí eu boto em 2017. A prova que eu estou falando para vocês mostra que eu ainda não me desapeguei a uma vida mundana, é que em 2018 eu ainda frequentava muitos carnavais, né, no Rio de Janeiro. Caso vocês não saibam, em carnaval no Rio de Janeiro é como se fosse uma noite de crime, né, aquele filme. Tem tudo de lá, tem as coisas mais bizarras. Pra vocês terem uma ideia, de longe é um dos lugares no Brasil mais fervorosos assim para se ir no carnaval. Em época de carnaval acontece o seguinte, né? Tem relações sexuais na rua, tem pessoas, né, bebendo até cair, camisinhas no chão como se fosse, né, se você tivesse voltado uma festa de onde todo mundo estourou bola, sabe? Uma coisa assim estarrecedor, né? Eu estava nesse meio, eu estava com esse círculo de colegas, que era da época do colegial, e então aquilo tudo fez um certo sentido para mim. Foi bom eu ter passado por aquilo tudo para que eu possa ter chegado onde eu cheguei hoje. Né? Mais tarde nesse vídeo vocês vão saber o porquê disso. Veja que em 2018, estando aquelas discussões políticas, Bolsonaro, Lula preso, sei lá o que, candidato a se votar, eu ainda estava muito nesse meio que é gentio, né? A própria definição de gentio é da gente, do povão. E isso, de certa maneira, foi muito bom, que me trouxe uma instalação na realidade. Eu via as coisas como elas são e não projetadas na minha cabeça, e não no mundo abstrato do que eu pensava que seria. Compreende? Hoje eu tomei uma certa distância por asco desse tipo de coisa. Não é que eu deteste o povão, mas é que muito o que está ali na massa me desagrada. Né? Vocês sabem que eu sou um homem extremamente simples, não sou do tipo de ficar com um óculosinho, né, fumando charuto, né, e falando, mano, essa plebe, aí eu não me meto, não sujo com essa plebe, né? Não tem essa, não fico com meu vinho, não me acho superior nem nada. Né? Sou um homem mais caseiro hoje em dia em comparação antigamente. Então, no meu itinerário intelectual, isso tudo já estava tomando um certo processo. Eu estava tomando um processo porque eu estava começando pela primeira vez a ler livros bons. Bons, que eu digo, é aqueles que excluem aquela tríade de patetas que eu estava lendo na época, que era o Mário Sérgio Mortadela, que era um Leandro Banal, que era um Felipe Pundeu, compreende? É isso que eu chamo de bom. Eu abandonei
esses patetas que de nada agregam na nossa vida, a não ser falar coisas que confortam nossos ouvidinhos. Na real mesmo, se vocês perceberem com um pouco de estudo, vocês percebem que esses caras, eles só são filósofos de palco. Eles são pessoas que estão ali preocupadas meramente em, né, falar bonito, em parecer alguma coisa, né? É tudo muito postiço, se vocês pararem para comparar com um filósofo de verdade. Uma pessoa que está imbuída nesse meio, né, ela só está ali procurando algum tipo de conforto financeiro, que é o caso desses 3 patetas aí, por vezes 4, porque tem o Clóvis de Burros Filho, né? Então, veja, eu lia todos esses caras. Eu lia e eu estou com propriedade dizendo aqui que após ler Mário Sérgio Cortella, que após ter lido o Felipe, né, o Felipe Pondé, né, de tanto que eu chamo ele de Pundeu, que nem mais sei o sobrenome dele. E aí, bom, eu já li esses caras todos e comparando com o professor Olavo de Carvalho e os autores que ele trouxe para minha vida inteira, que dali era... O que eu estava fazendo era basicamente trocar um balde de merda por um balde de ouro, né? Após ter lido o professor Olavo, esse balde de ouro, eu ainda estava ali apegado a esse balde de merda. E eu estava ali lendo ainda esses autores que de nada ajudam, pelo contrário, às vezes atrapalham o nosso entendimento dentro da filosofia, dentro da história, né? Eu, como leitor deles, é essa a impressão que eu passei para vocês depois de anos com esses caras estudando, né? Lendo o livro desses caras. Então, largando essa filosofia de boteco, né, que era desses 3 patetas, eu enfim tive contato com Louis Lavelle, que é um metafísico francês de calibre, né? Virei fã. Eu tive contato com Padre Leonel Franca, Júlio Maria Lombaerdi, Chesterton foi fenomenal. Só o Chesterton eu já devo até hoje, né, mesmo que o Olavo, né, por eu ter conhecido o Chesterton, mesmo que o Olavo ele me xingue, né, ele comece a falar um monte de maracutaia sobre mim, eu ainda vou falar assim, ok, tá bom, mas ainda devo a esse velho, só pelo ele ter me mostrado o Chesterton. Só por ele ter me mostrado o Chesterton. Então, veja o seguinte. Nesse período, 2018 até 2019, que foi onde começou, no final de 2019, em dezembro, a pandemia, esse era o meu entremeio, a minha briga. Eu estava ali entre meu processo de conversão sério mesmo. De modo que, de 2018 para 2019, foi onde eu abandonei, finalmente, esses meus colegas do colegial. Esse pessoal da minha escola, eu finalmente tomei distância. E por causa dessa distância, foi vinda com muito discernimento espiritual, com muita crisma, que eu estava fazendo na época, crisma, né? Com muitas questões resolvidas e também, né, de algumas decisões minhas. Foi na época, inclusive, que, coincidentemente, né, eu cortei o cabelo em 2019. Então teve ali um rompimento, teve ali um basta que eu tive que chegar. Em 2020, foi daí para pior. Houve um colapso financeiro e minha família teve que sair do Rio de Janeiro, terra esta em que eu nasci. E nesta terra em que eu nasci, né, depois de 23 anos morando nela, eu tive que dar tchau para tudo o que me circundava, sem opção, sem tempo, saindo de casa como se tudo estivesse pegando fogo e eu me agarrasse com a roupa do meu corpo e algumas coisas do meu ambiente, né? E foi tudo muito às pressas. E aí, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, fomos para Minas Gerais, São Lourenço. Houve um momento chave que foi decisivo na minha vida, que é através da absoluta pobreza, estando ali todo cercado de
algo que me puxava para baixo ambientalmente, como um local que eu nunca tinha convivido, de uma situação de extrema pobreza, eu me deparei com esta frase do professor Lavo. Com esta frase do professor Lavo, eu tomei forças onde não havia. Eu decidi, então, que em 2020, embora tudo tenha decaído, tudo tenha ficado extremamente complexo, eu me afundei mais ainda nos estudos. Seguindo ao pé da letra essa frase, que caiu nas minhas mãos no momento propício, quando eu estava mexendo na rede social. Mesmo estando num local extremamente insalubre, num ambiente hostil, né? Porque não é fácil, depois de uma certa idade, morar com os pais, né? Depois, eu vivo dizendo isso para vocês aqui na página, depois de uns 20 anos, né? O homem, depois de ter dos 20 anos ficar em casa, se torna um peso não só para os pais, né, psicologicamente, mas ele acaba sendo enfraquecido estando ali naquele ambiente. Então, é uma realidade que não tem como fugir, é uma verdade inconveniente. O que eu fiz totalmente desamparado foi estudar, estudar e estudar mais e mais. Até que em 2021, eu, por algumas questões pessoais, problemas familiares, decidi morar aqui no Nordeste, que a primeiro momento eu comecei a morar com meus avós. Mas logo então tomei a decisão, depois desse tempo, ter estudado bastante e ter absorvido o máximo de conteúdo possível, eu agora tinha a possibilidade de jogar para fora esse conhecimento, compartilhar com vocês. Foi aí que eu comecei a fazer cursos aqui na página, né? E através desses cursos que hoje eu estou pagando as minhas contas neste ambiente na qual eu vivo. Em 2021, o ano esse que eu estou fazendo esse vídeo, foi um momento decisivo, a qual eu decidi morar sozinho, pagar minhas contas, viver uma vida séria e de adulto, mesmo como de qualquer outro ser humano que devia, né, nesse nosso mundo moderno, estar seguindo, né, com essa idade que eu tenho, hoje, 23 anos. Foi através dessa decisão que fez, inclusive, que eu conhecesse uma moça muito linda, né, muito carinhosa. Não sou nem um pouco partidário, né, nem um pouco clubista, nem parcial. Falo no fundo do coração, né, porque, de fato, ela é. E hoje, com essa moça, eu estou noivo, me preparando já para, em breves momentos, em alguns meses, casar com ela. Porque foi através desse itinerário todo, intelectual, espiritual, todo esse itinerário que me fez chegar até aqui, com essa fibra moral de não desistir e de se humilhar a Deus, que hoje eu posso dizer para vocês, é assim, meus caros, que se vive. Não olhando para trás, não olhando muito para frente, mas focando no aqui e agora, nas possibilidades, nas circunstâncias que estão ao seu redor. Não temam, né? Eu, um homem de 23 anos, já noivo e preparando para se casar e ter filhos, não me desencorajo de opiniões alheias, de pessoas me puxando para baixo, porque no Brasil é só assim, ninguém vai te pôr para cima, é um caranguejo no balde, não adianta. Não me desencorajo, né, com pensamentos vindouros na minha cabeça, com as ciladas do demônio. Eu vou lá sempre, pedindo todas essas forças que eu tenho hoje, que vocês podem ver no fundo dos meus olhos. Essa coragem toda que fez eu chegar até aqui foi através da humilhação perante a Deus. Todos os dias, mesmo sem tempo nenhum, mesmo exausto, mesmo trabalhando e chegando só à noite, rezando, rezando, rezando. E não é uma reza meramente monótona e esperando alguma coisa, não. Era uma reza de
de coração mesmo. Era uma reza pedindo socorro, porque eu já não sabia mais agir. É essa reza que Deus, né, começa a ter um olhar mais significativo, que vê ali a transparência do seu coração. Não é aquela reza de, eu vou acordar, vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso aí você está sendo maquinal, você está sendo só uma máquina, seguindo uma receita pronta. Muitos brasileiros seguem esse tipo de baboseira. Então, meus amigos, coragem. Coragem para seguir em frente, tá bom? Fiquem com Deus e aqui finalizamos a parte 2. Grande abraço. Senhora, olha pra cá só um minutinho.